Olá, queridos, graça e paz. Está começando mais um Mergulhando na Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler o capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Por isso, fique ligadinho aí até o final desse vídeo, porque Deus tem uma palavra poderosa para falar ao seu coração. E desde já deixa o seu joinha aí, já deixa o seu comentário embaixo aí, né, daquilo que você tem gostado, né, da palavra que nós temos a cada vídeo, né, colocado aí para vocês assistir. Compartilhe para todos os seus amigos e se inscreva no nosso canal aí, Denair Oficial. Deus abençoe a vocês e vamos começar com a nossa leitura da palavra de Deus. Minha esposa está comigo aqui e vai ler junto comigo a palavra do Senhor Jesus. Capítulo 19 de Mateus vai falar acerca do divórcio, né, o tema que está aqui. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e os curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar? Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Jesus abençoou as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusessem as mãos e orassem. Mas os seus discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Jovem rico, e eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo
que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Jesus disse: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E o primeiro assunto que foi dito aqui, no capítulo 19, eu vou pedir para que meu esposo comente, porque ele é uma pessoa que domina muito disso, né? E aí eu gostaria, né, que ele fosse o primeiro a comentar sobre a questão do divórcio. Essa é uma questão, né, que a gente vê na palavra de Deus aqui bem claro, como a gente leu, né, Moisés aqui falando a respeito do divórcio, né, os discípulos perguntando, né, aqui para Jesus, e Jesus estava ensinando, né, os fariseus interrogando Jesus, né, e Jesus começa a ensinar aos fariseus, né, porque o divórcio, né, não é bíblico. Paulo também, na sua carta, né, aos Coríntios, também vai falar sobre o divórcio, né, e vai explicar, né, a única forma de alguém se divorciar somente por um motivo, por prostituição. Se o homem ou a mulher se prostituir sendo casado, né, entra em adultério, e aí a mulher que foi traída tem o direito, né, de se divorciar, se assim ela queira, ou se o esposo se arrepender de verdade e ela quiser continuar, né, com ele, restaurar o seu casamento, né, isso é algo muito importante. Do mesmo jeito, né, o homem. Mas o Senhor, na sua palavra aqui, ele vai falar que no princípio, no início da criação, não era assim, né? No início da criação, o Senhor fez homem e mulher. E a Bíblia diz que o Senhor fez os dois para serem uma só carne. O Senhor diz, né, deixará o homem, né, a casa dos seus pais e se unirá à sua esposa e eles serão uma só carne, né? Ou seja, o homem, né, não terá domínio sobre o seu corpo e nem a mulher terá domínio sobre o seu corpo, porque eles dois agora são um, não são duas pessoas, né? Ao casarem individuais, agora são duas pessoas que são uma só carne. Então Jesus ele está aqui explicando para os fariseus, né, o porquê que Moisés ele, né, liberou o divórcio, por conta da dureza do coração do homem. O homem, né, tinha o coração muito duro, né? Então
Moisés, ele chegou e liberou o divórcio, né? Para que não houvesse apedrejamento. Nós sabemos que naquela época um homem ou uma mulher que era pego em adultério, ele era levado, né, ao sacerdote e diante das pessoas ali eles eram apedrejados, eles eram mortos, né? Então Moisés, ele libera o divórcio para aquelas pessoas por conta da dureza do seu coração. Mas Jesus, ele vai falar, né, para os fariseus e para todos que estavam ali, que no início não foi dessa forma. Paulo vai ensinar também, dar uma aula também, né, acerca do divórcio, e a gente sabemos a importância, queridos, de a gente permanecer fiel, né? A aliança, primeiro com Deus, né? Temos que honrar a Deus, temos que ser leal a Deus, temos que ser fiel a Deus, né? E segundo, temos que ser leal e fiel, né? À esposa, né? Ou ao esposo no qual a gente fez uma aliança, um voto com Deus. Quando nós, né? Quando eu fui casar com a minha esposa, né? A gente fizemos um voto, a gente fizemos uma aliança, tá aqui no meu dedo, se vocês verem a nossa aliança. Isso aqui não é simplesmente um simbolismo, isso aqui é um pacto com Deus. Aliança significa pacto com Deus. Então, quando eu fiz esse pacto, essa aliança, né, com a minha esposa, eu estava dizendo, do mesmo jeito que eu sou leal, que eu sou fiel a Deus, eu também tenho que ser com a minha esposa. Isso é muito importante a gente entender, porque vivemos hoje em uma sociedade, queridos, vivemos em um tempo hoje no qual, né, o casamento tem sido banalizado, o casamento tem sido, irmão, distorcido. As pessoas, os homens, eles estão casando, aí separa, aí casa com outra, aí separa, aí casa com outra, separa, e enche as mulheres de filhos, e irmão, mulheres também fazendo isso, e vira aquela bagunça. E Jesus declarou que no princípio da criação não era essa bagunça, era tudo organizado, era tudo debaixo dos princípios da palavra do Eterno. Precisamos entender isso, queridos. Precisamos ser fiel, né, à palavra de Deus e ser fiel ao nosso cônjuge, para que a gente venhamos estar debaixo da bênção do Senhor, debaixo da comunhão, né, debaixo da harmonia, né, debaixo da fidelidade, da lealdade com o Senhor e com a minha esposa, ou você que está aí do outro lado, com o seu esposo, com a sua esposa, né? Espero que essa palavra, esse ensinamento, né, sobre casamento, venha aqui, sobre divórcio, venha falar ao seu coração, né? Eu não sou assim muito habilitado nessa área de casamento, estou aprendendo, sou, né, um esposo, né, um marido, vamos dizer assim, novo, né, nessa questão de casamento. Nós só temos 6 anos de casado, né? Então eu sou novinho ainda, tenho muito que aprender, né? Tenho muitas experiências ainda para aprender junto com a minha esposa, né? A cada dia nós estamos tendo experiências, né, meu bem? Experiências, né,
Casamento, queridos, não é flores somente. Tem os momentos baixos, tem os momentos altos, né? Mas tudo isso contribui para o crescimento de um casamento, para o nosso caráter ser forjado. É aqui, entre eu e a minha esposa, que nós somos forjados no nosso caráter, que nós somos forjados em nosso coração. Não é verdade, meu bem? Sim, é verdade. E uma das grandes coisas que hoje nós vemos é compartilhar, sabe? A gente compartilha, a gente dialoga muito entre, né, os nossos planos, os projetos que Deus coloca em nosso coração, nossas dores, nossas dúvidas, né? A gente compartilha muito e isso faz com que o nosso casamento ele se fortaleça, porque nós nos ajudamos e compartilhamos os nossos sonhos, né? Oramos e buscamos no Senhor tudo. E quando erramos um com o outro, a gente reconhece, a gente se perdoa, porque é muito ruim ficar chateado um com o outro. Então, Deus ele vem e nos ensina. E agora nós vamos falar bem rapidinho sobre o jovem rico, né? O jovem rico. Mas antes do jovem rico, deixa eu falar para você. Jesus, ele tinha algo muito especial com as crianças, né? Às vezes, as pessoas mais adultas, elas não dão valor muito a uma criança, né? Já vi muitas pessoas falando, né? Tentando impedir as crianças de serem, né, uma voz profética, né, ali para alguém, mas Deus ele usa assim as crianças. Nós temos aqui uma filha de 10 anos e um filho de 14, está indo para os 15 anos, e eles sempre foram usados por Deus para falar aos nossos corações, não é? Inclusive ele está aqui atrás de mim, se vocês observarem, está fazendo o fundo musical aqui para nós, né? Exatamente. Então nossos filhos, eles são muito usados por Deus para as nossas vidas. E eu louvo ao Senhor por isso. E aí vai falar do jovem rico, um jovem que tinha tudo para dar certo, né? Ele chega a Jesus e ele fala: bom mestre. Jesus fala: por que me chama de bom? Bom é só Deus, né? E aí ele fala: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala: só cumpre os mandamentos. E ele pergunta: e quais são? Jesus começa a falar para ele: não matarás, não furtarás. E aí foi falando: não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele fala: mas tudo isso eu tenho feito. Tudo isso eu tenho feito. Já estou habilitado então para a vida eterna? E aí Jesus fala: não é só as obras, não é só um bom comportamento, não é só um bom caráter. Uma vez eu assisti um filme muito interessante, eu não lembro o nome desse filme agora, mas eu nunca me esqueci de uma frase que foi dito no final daquele filme, que é assim: o diabo, ele não está preocupado se alguém tem um bom caráter ou não. Ele está preocupado se alguém segue, serve e ama Jesus. Aí o rapaz falava no final: porque no inferno também tem muita gente de caráter. E aí eu falava: poxa, isso é verdade, porque irmãos, ter caráter é algo que nós devemos ter como ser humanos. Mas mais do que ter caráter, é amar a Deus, é amar ao Filho, né? Servir ao Filho. E aí quando Jesus fala para ele: você quer ser perfeito? Então pega tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. E daí diz que o coração dele ficou triste e ele simplesmente foi embora. Irmãos, é muito fácil uma pessoa ser generosa, fazer muitas coisas boas quando ela tem posse, né? Quando ela tem bens, quando ela tem condição. Por quê? Porque ele tem.
Mas quando Jesus foi mexer no orgulho dele de ser tão bom, no orgulho dele de ser tão correto, de ter muito caráter, aí ele se entristeceu e não quis seguir Jesus. E Jesus fala aos seus discípulos: como é difícil um rico entrar no céu. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E a gente já aprendeu que o camelo é uma corda, né, que é se usada lá na época de Jesus. Nos barcos havia uma corda que se chamava camelo e ela entrava em um suporte ali no barco. E aí era algo bem difícil ali para eles. Mas aí Jesus fala: por que um rico é tão difícil entrar no céu? Porque, irmãos, muitas das vezes as pessoas se apegam a bens materiais, se apegam a mamon, se apegam ao seu bem-estar, se apegam: eu sou muito bom no que faço, eu tenho isso. Não que, irmãos, por favor, né? Não vou interpretar mal. Não que pessoas ricas, filhos de Deus, tal, tudo correto, não vá morar no céu. Jesus fala que é difícil um rico entrar no céu. Não é que todos os ricos não vão entrar no céu, tá? Mas que nós, né, tenhamos cuidado. Se um dia Deus te colocar ou nos colocar em um lugar, né, de posição melhor, de condições melhores, não venhamos nos apegar a isso como se isso fosse o nosso Deus. Porque é aí que está o que Jesus falou. Por isso é difícil. Que as pessoas se apegam. Esse jovem rico, ele era apegado aos seus bens. Ele era apegado ao seu status de bondoso. Ele era apegado ao seu status de homem honrado. Ele tinha muito orgulho do que ele fazia. Ele chegou: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Quais são essas coisas? Isso aí eu tenho feito. Então que a gente venha ter cuidado, né, com a intenção do nosso coração. Verdade. Jesus, ele sempre vai confrontar a nossa mente para revelar o nosso coração. Vou repetir: Jesus sempre vai confrontar a nossa mente para revelar o nosso coração. Naquele momento, Jesus estava confrontando a mente daquele jovem rico, né? Ele falou para Jesus que praticava todos os mandamentos, né, desde a infância dele. Mas faltava um mandamento que ele não estava praticando, que era o mandamento da generosidade. O mandamento da generosidade. Quando Jesus fala para ele: pega tudo que você tem, vende, dá aos necessitados, dá aos pobres e me segue. Sabe, querido, Jesus ali, ele estava só testando o coração daquele jovem rico. Jesus não queria que ele vendesse tudo que ele tinha. Jesus simplesmente estava tocando aonde ele era aprisionado, aonde ele era preso, na avareza, né? Infelizmente, quantas pessoas vivem nesse lugar, presos na avareza, presos no dinheiro, né? Não consegue ser generoso com ninguém, não consegue abençoar a vida de ninguém, né, com uma oferta, pegar ali R$10, R$5 e chegar e dar para alguém conforme a posse de cada um, ou comprar um presente e dar para alguém, né, ou pegar 1 quilo de alimento, né, e dar para alguém. Sabe, queridos, nós estamos vivendo em um tempo difícil no qual as pessoas cada vez mais elas estão sendo individualistas, elas estão trabalhando para si próprio, para os seus próprios benefícios, para o seu eu, para o seu ego, né? Para suprir somente as suas necessidades. E não é isso que Jesus ele nos ensina. Jesus ele nos ensina a ser generoso com as pessoas.
né? Eu e a minha esposa temos legalidades para falar sobre isso, porque a gente oferta na vida das pessoas, a gente dá alimento às pessoas, não para nossa glória, não para reconhecimento nosso, para dizer que nós somos perfeitos. Longe de mim esse pensamento, mas isso é para a glória de Jesus. A gente procura a ser generoso com as pessoas, a gente procura plantar a semente na vida das pessoas, porque nós sabemos o princípio da semente. Quando nós plantamos uma boa semente, nós iremos colher coisas boas também. Então eu quero deixar esse ensinamento para você que está aí do outro lado, né? Assista esse vídeo todo, né? Não desligue no meio ou no início desse vídeo, porque essa palavra ela é destino para a sua vida, né? Ela vem para um propósito na sua vida. Por isso assista essa palavra até o final, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. Pegue essa palavra, compartilhe para todo mundo aí que você puder, para que eles possam ser abençoados também, ser alcançados pelo amor de Deus, pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo esse vídeo, mas a palavra de Deus, ela é vida e ela é eficaz em nossas vidas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.